Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está insatisfeito com alguma coisa na nossa vida é querer mudar o nosso visual. Já perceberam isso? A gente quer mudar ou o visual, ou o lugar, ou a gente quer sair de onde a gente está. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente, mas a gente muda. A gente muda externamente porque a gente muitas vezes não está conseguindo mudar internamente. Mudar o visual é ótimo. Eu, por exemplo, dei uma mudada, fiz umas mechas, é bem legal. Mas não necessariamente vai dar conta da mudança principal, que é a mudança interior, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança real que a gente precisa fazer a todo momento. Porque a vida, ela é muito rápida, as coisas estão acontecendo de forma muito velozes. E muitas vezes a gente não está conseguindo acompanhar esse movimento. Nada para, nada fica estagnado. As coisas que estão vivas estão o tempo inteiro em movimento. Tudo está em movimento. E acompanhar esse movimento interno e externo, porque tudo que acontece fora de você está acontecendo dentro. Tudo. O macro é igual ao micro. O micro reflete no macro, assim como o macro reflete no micro. O macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo é o que está para além de você, para fora de você. E o microcosmo é o que está dentro de você. As duas coisas estão em sintonia e trocas diárias. Então, muitas vezes existe uma necessidade imperiosa de uma mudança na sua vida para que você possa acompanhar as mudanças que estão acontecendo extra, para além, fora de você, e você, sem saber como acompanhar essa mudança, termina por fazer o que eu falei no início, mudar o visual. Mudar o lugar. Às vezes a gente tem uma necessidade de sair daquele lugar onde a gente está. Da casa, apartamento onde você mora. Às vezes, do lugar onde você trabalha. Mudar de setor. Mudar de chefe. Mudar de colega de trabalho. Mudar de subordinado. Mudar de cidade, bairro, até país. As pessoas ficam incomodadas. Muitas vezes algo está acontecendo e está pedindo uma mudança, mas a mudança mais importante que você vai fazer na sua vida sempre será a mudança interna, a mudança de comportamento, a mudança de atitude, a mudança da ideia que você tem da coisa. A ideia que você tem de relacionamento é que precisa mudar para acompanhar os relacionamentos que estão em mudança constante. As pessoas que relacionam-se com você que também estão mudando. A ideia que você tem de dinheiro precisa acompanhar a evolução do dinheiro, que está muito mais fluido. Antigamente as pessoas pegavam o dinheiro de forma concreta, as moedas tinham uma importância. A gente contava moedinha, a gente guardava moedinha no cofrinho, nos porquinhos. Hoje o dinheiro praticamente virou virtual. Se transfere de uma conta para outra, se usa cartão de plástico, de crédito que a gente chama, para pagar, para receber, para fazer tudo. As transações estão cada vez menos concretas. As relações também. Tudo está perdendo a concretude. Vocês percebem isso? A gente praticamente não precisa mais reservar hotéis quando a gente quer fazer uma viagem. A gente reserva por temporada, por 2, 3 dias, um Airbnb, ou a gente reserva um hostel, um albergue, uma estalagem. São coisas mais práticas. A gente pede um Uber e a gente se desloca mais facilmente. Tem pessoas que não estão querendo nem comprar carro, nem trocar de carro, porque é tanta como tá para pagar, é tanta coisa. Então, as coisas estão perdendo um pouco a concretude. Aquela coisa de ficar para sempre. Esse para sempre só existia nos contos de fadas, não é? E viveram felizes para sempre. Aquela frase de final de contos de fadas. Mas, hoje em dia, para você acompanhar essa fluidez, essa rapidez, essas mudanças velozes que estão acontecendo no nosso planeta, no macrocosmo, e quando eu falo macrocosmo,
é tudo o que existe para além de você, para fora de você, elas estão acontecendo também no microcosmo que é dentro de você. Microcosmo, tudo o que acontece dentro de você, dentro da sua cabeça, dentro do seu corpo, seus órgãos, as suas células. E macrocosmo, o que acontece no mundo fora de você, que você faz parte desse mundo. Então, o que está fora está dentro, o que está dentro está fora. Tudo é a mesma coisa. O que está fora reflete como você está dentro. Quando o tempo tá feio e chuvoso, a gente costuma ficar um pouco mais down, um pouco mais quietinho. Algumas pessoas vão dizer, eu adoro chuva, Alcione, eu adoro o tempo frio. Eu também gosto, mas a gente gosta do tempo frio porque remete a algo interior que faz algo dentro de você que faz sentido para você. Mas quando as coisas estão caóticas por fora, internamente existe uma sensação também de burburinho, de turbulência e de caos. Então, o que está fora está dentro. Não existe fora, não existe dentro. É uma coisa só. O microcosmo interno e o macrocosmo. Por isso que não adianta a gente buscar uma mudança apenas no visual ou se deslocar de um lugar para o outro. A gente precisa também acompanhar essas mudanças com uma mudança real de atitude, uma mudança real da ideia. A ideia que você tem de relacionamento é que precisa sofrer uma mudança para acompanhar a velocidade e as mudanças que estão acontecendo nos relacionamentos como um todo. É essa fluidez que está existindo no mundo hoje, que precisa ser acompanhado por você, por mim, por todos nós, para que a gente não sinta como se a gente fosse um ET, perdendo o bonde da história, incomodado, aquilo que fica assim, dando uma angústia. O conflito é quando o que está fora está diferente do que está dentro. É quando você está querendo uma coisa e o lado de fora está pedindo outra. Existe um conflito, não está existindo uma concordância. Então, mais uma vez, eu vou falar com você. O que está fora reflete o que está dentro, assim como o que está dentro, no microcosmo, reflete o que está fora. As duas coisas, o universo e você, é uma coisa só. Eu e o universo somos um só. Estamos no mesmo bioma, estamos fazendo parte, fazendo trocas de oxigênio, gás carbônico. A água que sai de mim vai para a natureza e da natureza volta para mim. E assim, não existe fora e dentro, existe uma coisa só. Então, as mudanças principais que você precisa fazer na sua vida tem que vir de dentro para que você possa acompanhar o que está acontecendo de mudança fora. E vou voltar à noção da mudança da ideia. Quando a gente muda a ideia que a gente tem sobre relacionamentos, porque se a gente achava que relacionamento é aquela coisa que tem que durar para sempre ou tem que ser daquela forma como a gente via nossos pais e avós, ou como a gente lia nos livros, ouvia nos filmes e nas novelas de época, provavelmente vai existir um choque, um conflito entre você e os seus relacionamentos. Se a ideia que você tem de dinheiro não mudar, você vai ter dificuldade, porque se você tem uma ideia concreta do dinheiro e o dinheiro cada vez mais fica fluido, ele não é mais concreto como ele era antes. Antes o dinheiro era pesado, medido pelo número de moedas que a gente tinha. E hoje, moeda, cédula em papel e moeda, e hoje praticamente a gente não pega em moedas nem cédulas de papel,
pouco, eu acho ótimo pegar. Eu gosto de ter um pouco de concretude, de ter um pouco de dinheiro comigo, na minha bolsa, na minha carteira, na minha gaveta. Eu adoro. Mas é uma lógica e dinâmica do mundo moderno e atual, contemporâneo, que a gente tem uma fluidez com o dinheiro. O dinheiro é transferido do banco para a sua conta, da sua conta para a conta da luz, da água, do condomínio, da pessoa que você comprou, do dono do mercado. E assim o dinheiro vai se transferindo de um lugar para o outro sem você nem ver ele. Muitas vezes você passa o mês inteiro sem pegar no dinheiro, usando o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, não é verdade? E assim, essa fluidez que está existindo com o dinheiro, a sua ideia de dinheiro tem que acompanhar essa fluidez. A ideia de relacionamento tem que acompanhar essa fluidez, esses relacionamentos cada vez menos concretos, menos fixos e mais variáveis, e mais fluidos e mais leves, sem tantas cobranças. Relacionamento, dinheiro, família. Que ideia você tem de família? Como é a ideia de família? É aquela família formal, que pai e mãe se respeitam e se amam para sempre? Que tem avô e avó, que usa coque? Cadê essa avó que usa coque e que usa cabelo branco? Oi, você tá vendo aqui? Eu sou avó. Eu tenho cara de avó? Existe cara de avó? Existe cara de avô? Não existe mais. Isso tudo já faz parte de um passado. E a gente precisa mudar essa ideia de família, mas sem perder a noção. E o pilar que a família representa, porque a família representa um pilar muito importante na nossa vida. A família estrutura a gente, porém a ideia que a gente tem de família, se ficar no passado, naquelas novelas de época, naqueles livros de antigamente, naqueles filmes, a gente não vai ter uma boa relação, um bom relacionamento com a nossa família, que provavelmente está também sofrendo mudanças radicais. Então, a sua ideia de relacionamento, a sua ideia de dinheiro, a sua ideia de família, a sua ideia de trabalho, se a sua ideia de trabalho continua que o trabalho tem que ser aquele formal, de carteira assinada, 8 horas por dia, 44 horas por semana, com fundo de garantia, com férias, com 13º, e esse trabalho demora a chegar para você, gera uma angústia, gera uma frustração, porque esse trabalho formal está cada vez mais em desuso. A gente está cada vez mais utilizando outras formas de trabalho. Os freelancers, outras formas de você se relacionar com o seu trabalho. Eu estou trabalhando agora como? Na minha casa, em frente a uma câmera do celular, em cima de um tripé, montado no meu quarto, no meu consultório, que é na minha casa. Acabou a formalidade. Existem ainda empregos formais? Sim, existem. Mas se a gente não se desapegar dessa ideia de que todos os empregos têm que ser formais, como antes, a gente vai se frustrar. Vai gerar um conflito interno entre você e o trabalho. Porque conflito é quando existe um desacordo entre o que você pensa, quer e sente com o que está acontecendo lá de fora. Conflito são interesses diferentes. E quando você está pacificado, o que está dentro de você, o que está fora, estão em sintonia, você está nadando a favor da correnteza, você não sente o conflito, você sente uma situação de paz. Paz é a ausência de conflito, é esse contentamento. Tanto é que paz pode ser antônimo de guerra. Guerra é conflito. Conflito armado é uma guerra. O conflito pode ser externo, pode ser concreto, real e pode ser interno. Quantos conflitos as pessoas vivem atualmente nos dias de hoje? Quantos conflitos são gerados? Conflitos existenciais, conflitos de toda a ordem, conflitos da ordem sexual. Quantas pessoas não estão satisfeitas com a sexualidade delas? Elas se olham no espelho e não aceitam aquela imagem corporal.
outras não estão satisfeitas com a forma física que elas têm e elas, não admitindo isso, se chateiam com elas mesmas, se boicotam, se sabotam, baixam a autoestima, porque o que elas veem externamente está em conflito com o que elas sentem com relação ao corpo delas. Então, conflito é toda vez que existe uma divergência entre o que está fora, no macrocosmo, e o que está dentro, no seu microcosmo. Esse vídeo é para que você possa refletir sobre a necessidade maior da mudança real, que é a mudança interna, a mudança de atitude. E para mudar a atitude, tem que mudar o comportamento. E para mudar o comportamento, você tem que mudar a ideia que você tem daquela coisa, daquele tema, daquele assunto. Seja família, relacionamento, trabalho, dinheiro, o que seja. O mais importante é quando a gente consegue mudar a ideia que a gente tem de determinada coisa. Quando você relativiza, percebe as mudanças reais que estão acontecendo à sua volta com o outro, quando você enxerga aquele outro com um olhar não tão de julgamento, quando você pode olhar para o outro sem julgar e observar as mudanças, as diferenças entre você e o outro, você começa a perceber que você também pode mudar, que você não é absoluto e que ninguém é absoluto e que todas as pessoas podem mudar e que sim, mudar de opinião pode ser muito bom, pode te trazer muitos benefícios. Então, quando você quiser mudar a sua aparência física, o seu externo, pense que também pode estar existindo uma necessidade de mudança interna, de mudança real, de atitude, comportamento e principalmente da ideia que você tem sobre determinado assunto. Vamos pensar sobre isso? Eu aguardo os seus comentários nesse vídeo. Traga, mande comentários, mande sugestões de novos temas, sempre relacionados ao comportamento humano, à sexualidade, a tudo que envolve a necessidade do ser humano de mudança para a vida. Eu sou Alcione Bastos, médica, sexóloga e psicoterapeuta.